na academia, né? Você também ora por cura física. Uhum. Quando você começou a academia, você pensou que ia orar pelas pessoas por cura física, não emocional? Ou foi acontecendo isso? E se já teve resultado, testemunhos de pessoas que foram curadas fisicamente, e você lembra disso? A cura física, eu confesso que é uma coisa que eu preciso ativar mais em mim. Aconteceram algumas coisas que mexeram um pouco na minha fé em relação à cura. E aí, estudando depois, eu fui entendendo mais sobre essa questão. Até o pastor Ariston, ele fala muito sobre essa questão de cura, ele tem um treinamento, né? E, e aí, por um tempo, isso ficou um pouco adormecido em mim. Só que aí a gente aprende também com o apóstolo Robson. Ele fala assim: algo esfriou na tua vida, volta para aquele lugar. Começa a ler de novo, começa a buscar, volta para aquele ambiente, volta para aquele lugar que você tava quando aquilo tudo tava fluindo. Às vezes dar um passo assim não significa retroceder, é para que tu volte a se encher. Então, a o Senhor foi falando comigo sobre cura física mais uma vez. E até quando eu tava no monte lá no Rio de Janeiro, antes de vir pra cá, foi no último dia que eu fui no monte. Foi muito especial. Nossa, aquele dia. Gente, é muito bom ir pro monte. Vá pro monte, cara. Tu vai ver. É cada loucura. E, pô, só tem um monte de história só Você de achou monte algum pra monte contar. aqui em Alphaville? Tem um monte. Em Alphaville tem Barueri. A gente tá indo também. Eu tô indo, assim. E agora vai ter a preparação pro próximo Na Mesa com Grisolha, que é um evento presencial. Então Depois nós vamos falar desse eu evento. sempre me preparo muito pra esse evento. Aí, beleza. Então, nesse dia que eu tava no monte, a gente ia em grupo, né? E você vai no monte, aí a galera vê. Nossa, eu posso ir junto? Então, juntou uma galera pra ir no monte. Aí, nesse dia, uma menina, ela passou mal lá em cima. Aí, a gente orou pra que ela melhorasse, né? Ela foi melhorando e tudo mais. E aí, nessa oração, aquilo imediatamente se ativou dentro de mim de novo. Aí, beleza. Eu e minha amiga, a gente desceu antes, porque a gente tinha compromisso. E, e aí, quando eu desci, uma senhora parou a gente e pediu ajuda financeira. E aí eu parei pra ouvir ela, ela falou que tinha perdido o esposo e ela tava debilitada da saúde física dela, tava com diabetes, com as pernas inchadas também, e ela não tinha dinheiro pra pagar o aluguel e ela tava prestes a ser despejada. E aí, assim, aí que a gente vê se a nossa alma vai apitar ou não, né? E eu até conversei com a minha amiga depois disso, no carro. Ela falou: Nossa, Milena, na minha cabeça já começou a vir. E ela tá parando a gente só porque a gente tá vestida melhor e parou a gente pra pedir dinheiro, que não sei o que, nananã. Me saltou isso. A gente foi conversando sobre isso, né? E isso quase saltou em mim também. Porque quando você vai no monte. Gente, eu ando assim, tá? De brinco, Sobe o monte colar. assim? Eu subo um monte assim. O pastor. Aí teve um dia que eu fui pra um monte de salto, porque eu tenho um monte de saltinho pequenininho, eu não tenho um sapato baixo. Aí eu fui pra um monte de salto. Foi melhor do que ir de rasteira. Sério, tava todo mundo perrengue lá e eu lá de boa, assim, que o salto tava dando estabilidade. Ai, eu dou risada. Então as pessoas, elas te olham estranho, tipo assim. Então uma amiga minha falou, Pai do Senhor. E ele, tipo, nem responde. Enfim, então a gente passa por essas coisas, mas eu não ligo não, tá tudo bem. E aí, veio nesse pensamento assim na minha cabeça, pô, só porque eu tô bem vestida, a mulher tá me abordando pra pedir dinheiro. Aí eu parei, silenciei esse pensamento na hora, eu falei, o que que a senhora precisa? Aí eu fui ouvir a história dela, aquele corte polêmico que eu falei, eu nunca oro por ninguém sem antes perguntar, sem antes saber sobre a história dela. Enfim, então eu realmente faço isso, o que que a senhora precisa? O que que a senhora tá passando? Aí ela falou que tava com saúde debilitada e tudo mais. Aí eu falei, a senhora crê que pode ser curada? Aí ela, eu creio. Eu creio. Ela falou, eu creio meio assim. Aí tinha uma mulher do lado dela, tipo assim, julgando ela e a gente, né? Aí eu orei por ela.
E eu comecei a profetizar na vida dela sobre identidade, sobre ela acreditar na capacidade dela, sobre o potencial dela. É, E aí eu comecei a falar que o Senhor te levanta hoje pra você caminhar com as tuas próprias pernas, o Senhor te restaura a tua saúde. Aí eu comecei a destruir os sintomas físicos de dor que ela tava sentindo. Aí eu mandei depois ela levantar e testar. Falei, testa essa perna aí pra ver se ela ainda tá doendo. Aí ela testou assim, passou. Aí tipo, ela ficou assim meio sem acreditar no que tava acontecendo. E eu olho pra cara da minha amiga olha pra minha cara, a gente morre de rir. Porque, tipo, cara, eu não me acostumo nunca. Aí, beleza. Aí, abençoei ela com a semente financeira, que também era o que ela tava precisando. E aí, a gente tava indo embora. Aí, a gente tava indo embora. Aí, veio outra moça. Moça, irmã! Eu tô meio rouca, gente, desculpe. Irmã! Você pode orar por mim também? Ela, nossa, irmã tem uma unção! Aí eu, tipo assim, o que está acontecendo? A irmã tem uma unção! Eu vi a irmã orando, assim mesmo que eu tava falando, nem mais nem menos. A senhora tava orando por ela. Nossa, eu desci do carro com uma dor muito grande nas pernas e eu tenho que trabalhar pra ajudar minhas filhas. As filhas dela estavam ali do lado. Aí ela falando, ai Jesus, eu tô com muita dor nas minhas pernas, eu vou subir um monte, eu chegar em casa, eu vou ter que gastar um dinheiro que eu não tenho pra comprar remédio, nananã. Ai, Jesus, é muito louco, cara, é muito doido as coisas que acontecem. Aí eu fui orar por ela, perguntei qual era o sintoma que ela tava sentindo, né? Aí eu Cara, muito engraçado, porque o pessoal que é pentecostal, eu já fui de igreja pentecostal, mas eu não tenho essa raiz pentecostal, né? Eu sou mais assim. Eu acho muito engraçado, não é um deboche, é que eu acho engraçado mesmo, assim, o quanto que os pentecostais eu acho bonito, eles têm essa entrega, sabe? É uma entrega diferente que os pentecostais têm, e eu gosto muito disso. E por isso que eu acho engraçado, eu dou risada, tipo, é uma admiração. E aí eu botei a mão na perna dela, a mulher deu um grito de glória. Ela, meu Deus, que unção! Aí eu tipo assim, Jesus, que loucura! Aí eu orei pela perna dela também, falei pra ela testar. Aí não sentiu dor nenhuma, ela ficou super feliz. Aí a minha amiga orou pelas filhas dela também, entregou uma palavra pras meninas. Nossa, foi muito lindo. Então, assim, a gente sai desses momentos, tipo, cara, como que Deus ainda age? Tá, a irmã Milena tá virando a irmã do coque mesmo. E só quero falar para você, nós temos um treinamento de cura divina, você que tem um desejo de ser usado em cura divina, vai estar aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. 19 vídeo aulas que nós ensinamos do básico ao avançado, mas e quando a irmã Milena estava falando sobre cura, que existe alguns mistérios, eu lembrei de dois fatos. Um é do meu amigo apóstolo Ronaldo Dias, que já participou de 3 podcasts, né? Estamos até marcando 4 para voltar a falar sobre cura. Ele fala que orar por 10 pessoas, 6 pessoas é curado e 4 não era curado, e isso deixava ele triste. De vez aí depois Deus corrigiu ele, ó, você tem que focar, tem 6 que foi curado. Sim, De vez você ficar olhando para aqueles que não foram, sim. olhe para aqueles que estão sendo curados. Então isso ajudou ele e ele ministra cura, onde ele vai, muitos milagres acontecem, e ele olha para aqueles que estão sendo curados. Então, um foi curado já é um motivo de dar glória. Ah, não, ficou 10, orou por 10, 9 não foi curado, mas um foi curado. E outra coisa, aprenda algo, não foi curado naquele dia. É verdade. Porque tem pessoas que eu já orei, às vezes uma semana depois ele vem falar, pastor, eu fui melhorando, melhorando, melhorando e fui curado daquela doença. E outra pessoa que eu lembro do Todd White, um pastor americano, ele orou, ele testemunha isso, você pode até procurar o testemunho dele aí no YouTube, talvez você ache ele inteiro, eu já achei esse pedaço. Ele orou por 900 pessoas e não teve cura nenhuma. Eita. Ele foi perseverante, eu não sei se eu chegaria a 10, ele orou por 900 pessoas. E aí depois de uma impartição, hoje ele viaja o mundo todo para ministrar cura e ora no shopping, ora na rua. Onde ele Sim, encontra alguém doente, ele ora, e é algo impressionante. Porque existem 2 princípios para você aprender que te ajuda nisso: conhecimento e a impartição de unção. Você tem que ter conhecimento e a impartição de unção, isso destrava o seu ministério de cura. Então, tá aí na descrição.